A paz do Cristo seja com todos nós. Ouvindo a oração do irmão, tão gostosa, nos conectando com o alto, né? Com toda a espiritualidade que está presente, na tela mental, como sempre, porque não tenho clarividência, mas eles vão mostrando. A gente viu a querida irmã Maria trabalhando com todos os religiosos, com todos os franciscanos e tantos que somam nessa casa, inclusive equipes médicas, já trabalhando em nós, como se fizeram um coração crístico bem alto e faziam uma transfusão de ectoplasma divino para nos recuperar. Então a gente pensa, quando está em qualquer lugar, que a cura só se faz lá. E se faz desde a entrada, cada posição da gente, cada aceitação e a segurança que nós colocamos, os nossos mentores individual, já conversando com os mentores da casa, passando a nossa problemática, porque todos nós a temos, né? E passando assim todas as informações e já trazendo o que nós necessitamos. Agradecemos à irmã Maria e todas as equipes que trabalham nessa casa e aqueles que também que vêm das grandes moradas da casa do Pai, em cada ponto se juntar pela permissão de Deus Pai, que nós possamos ter um trabalho de luz, de concentração e de muito amor, que nós possamos, cada um de nós, receber aquilo que viemos buscar nessa noite, né? Nós vamos falar o que fazer diante da ingratidão. Um tema que vem trazendo muito para a gente pensar e repensar. Porque parece que a ingratidão é natural, né? Quando não é. Então, nós precisamos fazer uma distinção do que é normal e o que é natural. Porque nós achamos que é natural aquilo que nos parece normal. Normal, nós temos dor de cabeça, é normal? Às vezes é, mas é natural? Não, não é do organismo do nosso corpo físico ter dor de cabeça. Se está tendo é porque alguma coisa não está natural em nós. Precisamos procurar o médico. Mas como nós achamos que é normal, nós só tomamos um comprimido para ir ver. Mas é um toque divino de que algo não está bem. Então nós temos que buscar todo o conhecimento físico, mas também o conhecimento espiritual, para que a gente vá buscar qual é o nosso erro, onde nós estamos fazendo algo que está indo contra as leis divinas, que são naturais. As leis divinas são naturais. E falando assim sobre ingratidão, nós vamos contar uma história, que é uma parábola. O que é uma parábola? Lembra como Jesus falava conosco, na nossa infantilidade, ainda ele tinha que contar historinhas? E parábolas são historinhas, para que a gente compreenda a dimensão do divino. Jesus, quando falava do de fora, para falar para o dentro. Ele usava assim, se ele estava com os pescadores, do que ele falava? De rede, de barco, buscando naquilo do dia a dia, do cotidiano de cada um, trazer o entendimento do que estava ocorrendo dentro. Se ele estava com os agricultores, ele falava da plantação, falando das plantas, da figueira, de tudo isso, para que aquilo que era natural no seu dia a dia fosse assim. E se ele estava com os doutores da lei? Aí ele já falava da lei. Lembram quando Jesus saiu da Galileia para ir, né, Galileia da Judeia, para ir para Galileia cidade. A Galileia onde tinha o templo, porque ele estava na Galileia, a pequena cidadezinha onde ele morava. Ele foi para a grande cidade. Ele saiu dessa cidadezinha quando ele estava começando, não tinha nenhum discípulo ainda. E ele sentou, chegou, olhou tudo, sentou em frente ao templo e ficou a apreciar. Em frente ao templo tinham vários sacerdotes. Ociosos ali conversavam, bem alto, riam, conversavam de tudo. E Anão do sacerdote sentiu a vibração de Jesus. Imagina, né? Onde ele estava, tudo mudava. Tanto que Jesus mudou toda
a estrutura planetária depois da sua vinda. Antes de Jesus e depois de Jesus. Nada mais foi igual, né? E aí ele ali sentado, apreciando, e Anã, percebendo a sua vibração, virou, foi até ele e perguntou: que fazes aqui? Não és daqui. Ele falou: não. O que está fazendo por aqui? Vou construir o reino de Deus no coração dos homens. Anã gargalha e diz: por acaso, que material vai usar para isso? Quais são aqueles que te seguem? Ele fala: aqueles que virão de toda a parte, nos colocando todos como trabalhadores. Ah, então já viste construir estátuas de mármore sobre lama? Querendo dizer que todos seriam tolos, aquelas pessoas que Jesus ia usar. E ele diz: não há nada mais precioso e mais bonito do que a vontade. E esse cinzel da vontade é que transforma o coração do homem. E Anã, percebendo a sabedoria dele, diz: por acaso, vós que estás aqui, dizendo que vai construir o reino de Deus no coração dos homens, conhece os códigos? Tem amigos príncipes? Ele fala: eu conheço a verdade do meu Pai que está no céu. E Anã, mais uma vez, se vê surpreendido com a resposta de Jesus: a verdade do teu Pai que está no céu? E aí, quais são os príncipes que vão te ajudar? E ele diz: só a verdade é o amor que transforma, e com ele que eu vou construir o reino de Deus no coração dos homens. E assim o fez, né? E Anã sai irritadíssimo, porque viu que naquele simples homem que estava ali, de vestes simples, estava uma potencialidade imensa. E a Jesus trabalha assim conosco. Ele vem com seu sorriso, com a sua simplicidade, senta, com a sua roupagem divina, mas se faz igual a nós. E por isso que Jesus usa das parábolas para conversar diretamente conosco. Se ele vai falar daquilo que nós entendemos no nosso cotidiano, trazendo as suas parábolas para que a gente atenda o que está ocorrendo no nosso ser. É para mudar o dentro que ele usa o de fora. Mudando de dentro é que ele vai trabalhar em nós. E essa parábola é uma parábola judia que também vai nos contar uma historinha para que a gente aprenda com o de fora o que está dentro. E ela diz mais ou menos assim, que um homem muito rico, de muitas posses, viu-se preso por nada fazer, mas porque ele tinha muito. E aí os cobiçosos começam a levar intrigas para o rei. E ele foi preso. Condenado. Seria apedrejado em praça pública. E ali, amarrado, o rei da ordem, os carrascos começam a lhe atirar pedras. Isso era costume antigamente, né? Eu digo que nós mudamos as armas, mas nós continuamos com a mesma violência. Sempre eu estou dizendo isso, nós não usamos mais essas agressões, mas ainda a gente mata tirando a esperança, tirando o que comer. De todas as outras formas, ainda a gente está matando as pessoas na sua integridade, na sua moral. E aí esse homem levava pedradas e todos estavam estarrecidos porque ele não dava um gemido. Ele continuava ali em pé. E todos o olhavam. De repente passou alguém que fora um grande amigo deste homem e pegou um pedrisco com um sorriso sarcástico e atirou. Quando essa pedrinha de nada bateu nele, ele gritou violentamente. E o rei ficou a pensar o que aconteceu para que ele ir recebendo essa pequena pedradinha, grite desse jeito. E mandou que o carrasco fosse a ter com o homem e perguntar o que estava ocorrendo. E o homem explica: vocês não me conhecem, não sabem quem eu sou.
Me julgou sem me conhecer. Não sabe quem fui, o que faço, só me condenaram, então suas pedras não doem em mim. Mas aquele que passou com um sorriso sarcástico, sentou à minha mesa, comeu da minha comida, conviveu com a minha família, repartiu o pão com ele, o ajudei, meu amigo, a quem confidenciei tudo, e agora o vejo sobressaltar e feliz com o que me recai. A ingratidão dói. E o rei penalizado falou, ele está sofrendo a maior dor do mundo, que é a dor da ingratidão. Assim, liberte-o. Então, nós vamos questionar um pouquinho sobre a ingratidão. A ingratidão dos amigos, no trabalho, da vida, dos filhos, a ingratidão dos pais, a ingratidão em todos os sentidos, que às vezes nós recebemos um pedrisco e nos dói imensamente. E o que fazer diante da ingratidão? Usar da gratidão. Joana de Ângeles nos lembra que a ingratidão só vem de um coração enfermiço. E nada melhor do que o remédio da compaixão para curá-la. Então, se alguém agir com ingratidão conosco, vamos pensar se nós estamos sendo gratos ou se nós, sem nos apercebermos, estamos sendo ingratos. E a ingratidão está vindo em nossa vida para nos mostrar o caminho e a dor que nós possamos estar fazendo para com o outro. Repensar e voltar a ser grato. Lembra o que Paulo nos diz? A tudo dai graça. A tudo dai graça. E quando a gente entra na gratidão, e a gratidão é nos mínimos detalhes, não é no grande. Só como Francisco de Assis nos ensina, fazemos a nossa parte no pequeno, e quando veremos, estamos fazendo a nossa parte no grande. Se nós começarmos ao levantar, ao abrir os olhos, ser gratos pelo dom da vida, se nós vamos comer o nosso de jejum de manhã, um cafezinho com leite, um pão com manteiga, já viu como é gostoso? E a gente olhar para aquele pão e agradecer, quando a gente agradece, a gente vai levar um lenitivo, desde o agricultor, desde aquele que preparou o solo, plantou o grão, colheu, o outro que transportou, aquele que moeu, a farinha que chegou, a padaria que preparou o pão, você vê o que vai indo? Olha como nós fazemos um elo. Se eu sou ingrato, tudo vai. Francisco Cândido Xavier vinha caminhando, apressado para trabalhar, muito apressado. Estava já atrasado, sempre tinha multidão onde ele ia. E ele trabalhava num departamento, né? E ele era novinho ainda, estava indo. E aí ele passou e uma senhora, Chico, preciso falar com você, preciso de uma oração. E ele fez assim, estou atrasado. E aí Emmanuel lhe apareceu e disse, volte, fale com ela. E ele voltou. Falou com a senhora, se dispôs, como sempre gentil. Falou, estava indo trabalhar, me perdoe, o que a senhora deseja? Não, eu estou aflita, estou com um problema, dá para você orar por mim? Conversou uns 5 minutos e partiu. Aí Emmanuel falou, olhe para trás. Aí ele viu um rastro de luz que vinha, desde o coração dela, que estava grato por ele ter voltado. E ele falou para assim, Chico, aprenda, quando não fizer isto, imagine o que vem atrás. Vocês já pensaram? Que em nossos atos, o que vem atrás de nós? Uma luz de energia, de gratidão, ou uma luz, uma escuridão dos nossos atos? Vem tudo atrás. Por isso que eu falo, quando a gente agradece, vem desde lá para conosco. E são nos mínimos detalhes. Agradecer, já entraram no banho e agradeceram? A água que limpa o corpo físico, que é o condutor de energia, que também já limpa o corpo espiritual e nos renova, os órgãos saem tudo batendo palminha, e nós saímos renovados,
Se olharmos para a água, aquela bendita cachoeira que cai sobre nós está limpando o corpo físico, mas especialmente pela sua corrente está tirando todas as energias e impurezas do nosso corpo perispiritual e renovamos de energias. Tudo que está no planeta Terra é obra de Deus e tudo nos faz bem. Tudo nos eleva, tudo nos traz. E trabalhar com a gratidão, sabe o que faz? Nos conecta com o universo e traz o quê? A abundância e a prosperidade em nossas vidas, sabia? A energia de cura se faz pela gratidão. A energia de prosperidade se faz pela gratidão. Nós conectamos com a abundância e tudo se faz para nós e para os outros. Por isso Jesus sempre nos diz: perdoai enquanto está a caminho. Quando nós estamos a caminho com alguém que nós ainda temos algum desentendimento, nós temos que perdoar, para aquela energia contrária de ingratidão não burlar a nossa evolução. Porque depois que nós estivermos do outro lado, fica mais difícil a conexão para o perdão, né? Para se fazer e se retomar. Então, a energia de gratidão, ela é maravilhosa. Nós não aprendemos a amar ainda, né? Nós só amamos aqueles que faz tudo do nosso jeito. O dia que ele não fizer mais, chega de amar, né? Olha, você vai assim, você faz aquilo, tal, tal. E amar é libertar. E o amor incondicional que Jesus tem por nós, ele nos olha com as imperfeições e nos ama. Mas nós só amamos aquele que é uma projeção do que nós queremos. Então nós estamos ainda aprendendo a amar. Mas o sentimento de gratidão, que é irmão gêmeo do amor, já pode fazer parte da nossa vida. E nos fazer caminhar, conectar, crescer. E é assim que nós vamos entrar em todo esse círculo maior que vai fazer a partir de nós, nosso derredor, aí na nossa cidadezinha, em tudo vai melhorando. Rossandro Kringer, não sei se vocês conhecem, um grande palestrante, ele é psicólogo. E ele tem uma conotação de falar, e a gente tem que dar os nomes. Quando a gente ouve alguma coisa que nos faz bem, a gente pode repetir, mas dando o nome de quem falou, né? A mesma parte dos livros também. Quando a gente lê, é necessário dar o nome do autor para que ele tenha os créditos da tua autoria. E ele é muito brincalhão. Ele é um psicólogo, humanista, doutorado, faz parte de uma pessoa sensacional. E ele diz mais ou menos assim, do jeitinho dele, que ele é brincalhão, e ele fala assim: quando nós olhamos as crianças aquela escolinha infantil, brincando ali, ainda no prezinho, antes do prezinho, porque mudou todos os nomes, agora eu não sei mais, viu? Minha filha ia até a 8ª série, agora não é mais, né? Agora nós já estamos lá em 9ª, eu nem sei mais. A conta de dividir também mudou. Outro dia eu vi minha sobrinha fazendo, falei, não sei fazer isso não, cai um número para cá, eu só faço uma chave e está lá. Não, tem que fazer assim, mudou tudo. Então, a gente ia no primário, depois a gente ia até a 4ª série, depois a gente ia até a 8ª, depois a gente tinha a 5ª dimensão, que vocês não têm mais, né? Então a gente ia, depois a gente ia para o... Né? Agora é fundamental, é tudo diferente, não entendo mais nada. Mas aí ele diz, né, que está lá no prezinho as crianças brincando. Uma morde a outra, a gente acha graça. Uma puxa a outra, tá. Corre, pega o pãozinho do outro, se troca. Um está brincando, outro está correndo, outro na balança. E nós olhamos aqueles espíritos infantis com a maior alegria, não é isso? São crianças, estão aprendendo, estão brincando. Nós estamos guerreando, nos matando, roubando, agredindo um outro. E Deus olha e fala, são crianças ainda. Espíritos infantis estão aprendendo. É isso que Deus vê em nós. A perfeição daqueles que Ele já tem. Deus é onisciente, onipotente e onipresente, não é isso? Ele tem a presciência de tudo.
Não tem passado, não tem futuro, tem o hoje, tudo. E Ele já sabe da nossa perfeição, que não é aqui e agora, mas Ele sabe que seremos perfeitos. Perfeição relativa, porque é absoluta só de Deus. Então Ele já nos vê perfeito. A sua criação é perfeita. Então Ele já vê a centelha divina em nós, brilhando na perfeição. O resto é aprendizado humano. E nós vamos nos desenvolvendo. Necessário esse aprendizado para que nós aprendemos e sejamos evoluídos. E aí Ele olha para nós e diz: crianças. E como crianças que somos, André Luiz nos adverte para que nós aprendemos. Se nós vamos olhar na Bíblia, tem 150 salmos. Mas nós achamos que os espíritas não leem a Bíblia, né? Lê do engano. Se o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral de todos os ensinos do Cristo, da onde vem? É a parte moral só lá de todos os ensinos de Jesus. Está tudo lá. Tudo que Jesus ensinou está lá no Evangelho. Nós pegamos só o Novo Testamento. O Velho Testamento já não. Mas os Salmos de Davi estão maravilhosos lá. E quando ele fala o Salmo, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você está vendo que ele está falando do de fora para dentro? Porque ele era o quê? Um pastor de ovelhas. E ele estava ali pastoreando e tinha onde ele tinha que passar, eram 2 montanhas, e para passar por aquele meio era escuro e havia saltos. E ficava como o Vale da Morte era conhecido. Mas ele queria ir mais depressa, ele passava ali. Porque mesmo no Vale da Sombra e das Mortes, o seu cajado me consola. O que ele usava? Um cajado. Está vendo que ele está falando tudo de fora, mas pondo tudo em dentro? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada falta quando a gente ora a Deus. Então, os Salmos nos traz grandes ensinamentos. E André Luiz vai buscar num Salmo de Jacinto maravilha, quando ele fala assim: todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para Deus, sempre terá o melhor. Não é promessa de amizade, é a lei. Deu para entender? Vamos repetir? Todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para Deus, terá sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é a lei. A lei de quem? De Deus. As leis que estão gravadas onde? Na nossa consciência. E a nossa consciência está onde? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. A consciência está no coração. E onde aperta quando a gente erra? A gente não fala? Nossa, parece que eu estou sufocando. Então a gente vê que é o natural nos chamando. Olha, está errando, está doendo. É aí que nós vamos crescer. É aí que nós vamos encontrar Deus. Todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para o Senhor, terá sempre o melhor. E estar de espírito voltado para o Senhor é o quê? Cooperar no nosso dia a dia, na gratidão, no amor ao próximo, em tudo que nós fazemos. Cada ato que nós fazemos, nós pensarmos: estou no bem, estou crescendo, estou evoluindo, respeito o meu irmão. Não concordo com algumas atitudes dele, mas não julgo. As atitudes não me servem, mas o meu irmão é filho de Deus, como eu sou. Ele está em aprendizado, assim como nós. Então, todo aquele que opera e coopera em nome do Senhor, terá sempre o melhor. É nesse ter o melhor que nós vamos entrar na lei de abundância, da gratidão, do crescimento e da evolução. Deixar a ingratidão de lado e saber, como Joana nos ensina, aquele que está na ingratidão é doente. E merece o remédio da compaixão. E a partir da compaixão, o que é compaixão? É olhar com os olhos do coração.
E Deus olha para a gente sempre assim, com compaixão, vê que nós somos espíritos infantis, que estamos em crescimento, estamos na escolinha da vida, em aprendizado, crescendo, aprendendo, evoluindo. E Ele sabe que temos o melhor. É assim que Deus nos olha, nos ama, nos respeita e nos abraça em luz. É assim que nós vamos aprendendo, compreendendo e buscando o melhor em nós, para dar o melhor para o próximo. Nós estamos no mês de maio, né? Nós estamos, comemoramos o Dia das Mães, que para mim é todo dia, porque mãe é sagrada, mas temos a mãe maior, que é a mãe de todos nós, Maria. E Jesus nos deixou 2 mandamentos, não foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Maria, o que nos deixou de mandamento? Um só. Lembram? Fazei tudo quanto ele vos ensinaste. É o mandamento de Maria para todos nós. Ela não diz faço o que eu faço. Quanto ele vos ensinaste. Reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele que nos leva diante do Pai. E esses corações unidos é que trabalham para todos nós estarmos evoluídos. E nessa noite, como todas essas trabalhadores de Jesus, inclusive a irmã Maria, e todos esses religiosos que estão aqui, formando esse coração de luz, fazendo uma transfusão em cada um de nós, trazendo o ectoplasma divino que foram colher no alto, nós temos que ser gratos. Porque estamos curando o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Se nós sairmos daqui agora com essa dose de ectoplasma divino que recebemos e nos colocar a caminho do bem maior e compreender que a partir de hoje a gratidão vai fazer parte da nossa vida, a cura se faz e a abundância nos será a cada dia em nossa casa, em nosso derredor, na nossa vida. E a abundância é o quê? Todo aquele que opera e coopera em nome do Senhor terá sempre o melhor. É esse melhor que nós temos, é esse melhor que nós vamos buscar, porque nós somos merecedores do melhor. Todos nós, gravem isso, Deus não quer ninguém sofrendo, somos merecedores do melhor. O que nos visita de vez em quando são as causas que nós plantamos e o efeito chega. Temos que mudar as causas, saber que se eu mudar o meu modo de pensar, trabalhar com gratidão, o efeito que vai me visitar será do bem. E é esse efeito que nós vamos buscar. Então, todo aquele que opera e coopera de espíritos voltados para o Senhor, terá sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é a lei. André Luiz. Paz e bem a todos vocês, que tenham um trabalho de amor e de luz. Levem todo esse ectoplasma divino que acabamos de receber. Desde o começo, todas essas freirinhas de luz e de amor trabalhando junto de nós. Eles nos amam e nós também os amamos. Muito bem, paz e bem. Deus os abençoe.